Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com todos. Vamos começar a aula, então, hoje. Nós vamos falar sobre o livro de Esther, né? Estamos fazendo aí as aulas, né? A teologia bíblica, né? Os livros históricos, e hoje vamos falar sobre o livro de Esther. E o livro de Esther, né, ela é uma narrativa, ela é uma história que ela vai revelar sobre a soberania e a providência divina, né, diante do seu povo, conduzindo o seu povo em momentos difíceis e em momentos difíceis. E nós olharmos para o livro de Esther com os olhos que muitos olham, né, sobre a história de uma princesa que vai participar de um concurso de beleza para então ser eleita, né, a uma rainha. Essa é a história que é muito contada, que é muito difundida e nas escolinhas por aí e nos ensinos por aí, afora no meio evangélico. Mas essa história não é bem assim como nós ouvimos muitas vezes, né? Ela tem contornos muito diferentes daquilo que se expressa, daquilo que se fala por aí afora sobre o livro de Esther. Obrigado, meu irmão. Então, partindo desse ponto, qual que era o contexto histórico do livro de Esther? Ele vai se passar no Império Persa, né? Período do rei Xerxes, rei Assuero, durante o período desse domínio persa, e ocorre exatamente após o exílio babilônico, né? Então, esse é o período que nós vamos ver aqui essa história, essa narrativa de Esther acontecendo após esse período exílico, após muitos dos judeus voltarem, né, de volta para Jerusalém, para a sua terra. Então nós temos alguns judeus que permaneceram ali em Suzã, permaneceram no reino da Pérsia. Então esse é o palco, esse é o cenário que nós vamos aqui ver a narrativa de Esther. Nós temos personagens principais como Esther, Mordecai, que é o primo de Esther, Assuero, né, Xerxes, que é o rei, e Amã, que é um personagem que figura aí dentro do livro de Esther. Nós vamos falar sobre ele também. E o tema central deste livro que nós vamos destacar nessa manhã é a providência divina, é a providência de Deus. Então, primeiro vamos falar desse reino e desse governante. Então nós temos aqui um governo cruel e um reino enganador. Primeiro nós vamos falar sobre esse rei, que era um rei influenciável. Então o texto aqui que nós vamos ler, Esther, no capítulo 1. Vou trazer o microfone aqui para nós, aqui. Vamos passar aqui. Anne, você pode ler? Esther, capítulo 1. Sumiu de Esther? Aí. 19. Esther 1:19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. O que está acontecendo aqui? No capítulo 1 de Esther, nós vemos que o rei Assuero ele vai dar um banquete. Ele dá um banquete de aproximadamente 180 dias, né? 6 meses, é uma festa considerável, né? Não se sabe se aqui é uma hipérbole, se é um exagero, o que é, se realmente durou esse período de 180 dias, ou era, né, um número ali para dizer que foi realmente uma festa muito grande, muito longa, um banquete muito duradouro. Mas nós vemos que ao final desse banquete, aqui no capítulo 1, se inicia outro banquete, outra festa. E essa festa ela dura já ali algum tempo, e já no 7º dia dessa festa, onde eles estavam bebendo bastante, tomando muita bebida. O rei havia falado que eles deveriam beber à vontade, cada um faria como quisesse durante a festa. Então, o que acontece nesse período é que Assuero ele está mostrando a sua glória, ele está mostrando a beleza do seu templo, mostrando todas as suas riquezas, né? No verso 4 diz o seguinte:
Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Aí, passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias. Então, parece que esse rei estava dando uma festa para todas as classes, né? Para os maiores, para os menores. Parece um rei bondoso, né? Um rei amigável, um rei benevolente, né? Essa impressão que você olhando aqui, parece um rei que está sendo generoso com os súditos, com o povo, com todas as classes ali do seu reinado. E o verso 6 dá uma descrição. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata com cordões de linho, e argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Então, que rei generoso, né? Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também vai falar que a rainha Vasti, nesse mesmo momento que estava acontecendo essa festa, ela deu uma festa para as mulheres também. Então, note que Assuero, ele estava mostrando todas as suas riquezas, toda a sua grandeza, né? Fala de várias taças de ouro diferentes, cada uma diferente uma da outra, vários tipos de taças, não repetia ali talher, não repetia, né, copo, era tudo do melhor, de ouro, de prata. Mas nós vemos que no decorrer dessa festa, o que ele pede? Já não tendo sido bastante, né? Sido muito ele mostrar toda a sua riqueza, toda a sua glória, todo o seu poder, tudo o que estava ao seu dispor, ele decide chamar Vasti, que era a rainha, para que ela viesse, então ali, para ele mostrar a beleza da sua esposa, a beleza da sua rainha. Alguns intérpretes mais antigos, judeus, e nós temos aqui um desafio hermenêutico, nesse texto aqui, que entendermos algumas atitudes dos personagens do livro de Esther, né? Nós encontramos aqui um obstáculo cultural, não entendemos muito bem da cultura daquela época. Nós temos um obstáculo temporal, o tempo é muito distante, não tem como nós chegarmos a isso. E nós temos ainda um obstáculo autoral, porque nós não temos a informação de quem é o autor do livro de Esther, nós não podemos perguntar para o autor o que ele estava querendo dizer, o que estava realmente acontecendo. Então, nós temos esses desafios hermenêuticos, esses obstáculos hermenêuticos no livro de Esther. E ele pede, então, para que a rainha venha, para ele vinha com a coroa. Então, alguns intérpretes, eles falam que ela deveria vir somente usando a coroa, sem as roupas, né? Para que ele mostrasse, então, a beleza da sua rainha diante dos reis, das pessoas que estavam naquela festa. E não é de se estranhar que Vasti se negou. Pensa comigo, se fosse somente para ela vir ali e se mostrar usando a coroa, né, vestida, né, como rainha, não haveria um motivo de ela se negar aparente, né? Você não concorda? Então, aqui nós podemos entender melhor que realmente o rei Assuero, ele estava querendo mostrar a sua beleza por completo da sua esposa, que fala a Bíblia que aqui ela era uma mulher muito bonita. Então nós vemos esse rei, né, um rei influenciável. Por quê? Por que ele é um rei influenciável? Porque quando ela se nega, então os seus servos, os seus conselheiros falam que ele deveria o quê? Destituir Vasti como rainha. Então veja, ainda o Esther 2:2. Lucas, você pode ler para nós? Esther 2:2. Então disseram os jovens do rei que lhes serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Então veja, a partir do momento que Vasti é destituída como rainha, o conselho dos seus assessores é que ele fosse buscar jovens, que ele fosse buscar essas mulheres, né, para serem apresentadas então a ele para servirem como rainha. Quando nós pensamos nessa busca de mulheres, de jovens,
Não foi uma coisa assim, olha, tem alguma moça bonita nessa casa? Você quer ser a rainha? Ah, não queremos. Então vai na outra casa. Tem alguma moça bonita aqui? Você quer ser a rainha? Você quer, né, ser esposa do rei Assuero? Não quero. Não, eu quero sim. Então, não foi isso. O que aconteceu aqui não foi um convite. Está mais para um sequestro, né? Ele vai, é o rei, estamos falando do rei Xerxes, rei Assuero. Ele era rei de 127 províncias. Ele era um rei, o rei mais poderoso do mundo pagão. O rei do mundo pagão. Um grande rei. Então ele não convidou essas mulheres a virem fazer parte do seu harém. Ele as obrigou a virem para que ele pudesse então escolher dentre essas mulheres uma que fosse a mais agradável aos seus olhos. Então ele traria todas essas mulheres e ali fazer uma degustação de qual seria a melhor ao seu ver, e essa seria escolhida. Então pense que Esther, ela não está indo para um concurso de beleza. Esther, ela foi raptada, sequestrada, obrigada, como muitas outras ali, a virem até o harém do rei, para serem então ali, passarem uma noite com o rei, para que ele pudesse escolher uma delas para ser a sua esposa. Então, veja bem, esse rei tem essa influência dos seus súditos. Esther 3, do 8 ao 11. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Não, irmãos, vejam que o rei, a pessoa vinha com uma ideia e ele simplesmente, acatava, olha, tem esses judeus aqui, tal, oferecer um pouco de dinheiro. E nós vemos um outro ponto aqui: o dinheiro sempre é um bom pretexto. Nesse reino que nós vivemos, nós temos que entender uma coisa. Nós estamos tratando aqui de um reino de Deus, do povo de Deus, vivendo em um reino que não era o seu. Ou seja, eles não faziam parte daquele reino, eles não eram persas, eles eram judeus, mas eles estavam habitando nesse lugar, eles estavam habitando na Pérsia, então eles não faziam parte daquele lugar. Eles não eram cidadãos daquele lugar, eles eram judeus, eles eram um outro povo. Parece muito com nós, Nós estamos neste mundo, estamos habitando nessa terra, estamos aqui servindo dentro deste reino terrestre, mas nós não pertencemos a este lugar. Então note que este reino, ele tinha um rei influenciável. Ele não era um reino tão encantado assim como parece. Nós vemos aqui a primeira descrição no capítulo 1 de toda aquela ostentação, toda aquela beleza de tecidos, de vasos de ouro, de festas, de bebidas, Mas ele não era um reino tão encantado assim, porque tinha um rei, ele tinha um rei que era mau. Conta-se, Heródoto, ele conta que, um historiador chamado Heródoto, ele conta que certa vez, durante o avanço de Xerxes para a Grécia, para conquistar os gregos, aquela batalha que nós temos dos 300, Você já deve ter visto aquele filme. Então nós vemos a investida do Império Persa contra os gregos. Durante esse preparo, ele está chamando ali, convocando soldados, e um pai que tinha vários filhos, ele vai até o rei e fala assim: olha, eu tenho 4 filhos, permita que fique um dos meus filhos em casa, não vá à guerra. E ele está falando com Xerxes, esse rei aparentemente tão amável aqui, tão generoso. E Xerxes fala que sim, seu filho não vai, ele vai ficar. Então ele manda vir o menino, pergunta qual deles era, ele corta o menino no meio, coloca um pedaço de cada lado e o exército passa marchando por diante deles. O
o menino não foi à guerra, né, como o pai queria, mas ele matou o menino. Então, esse era Xerxes, esse era o rei Assuero, que estava sendo aqui mostrado aqui como esse rei aqui que dá essa festa parecendo tão generoso com todos, né? Não é realmente assim. O mundo não é assim. O mundo que nós vivemos não é assim. Os governantes não são assim. Esse mundo secular que nós vivemos, aparentemente, ele parece ter tantas coisas boas, ele parece ter tantas propostas que aos nossos olhos parecem amigáveis e convidativas, mas no fundo, esse reino, ele parece generoso, mas ele é realmente enganador e cruel. Então esse era o reino, esse era o lugar onde vai se passar a história de Ester, né, e de seu primo Mardoqueu e o povo de Deus. Só que um detalhe que nós temos que observar aqui é a providência divina na história de Ester. Veja, o primeiro ponto fala o seguinte, é uma questão, ausência de Deus. Se você folhear todas as páginas de Ester, você não vai encontrar nenhuma menção de Deus ali. Ester é um livro que não fala de Deus. E como fazer teologia, como ler teologia, como explicar teologia em um livro que não fala sobre Deus? É um desafio mesmo. Mas a aparente ausência de Deus no livro de Ester, ela se torna a maior evidência da presença de Deus no livro de Ester. Por quê? Calvino ele fala o seguinte, que Deus cobre com as asas de seus cuidados cada uma das suas criaturas. Então, como nós olhamos para essa história aqui, onde nós não vemos Deus, como a ausência de Deus, como Deus não estando presente aqui, como poderia uma história acabar bem, se fosse totalmente governada pelo homem? Porque é o que parece aqui. Homens governando, homens dando festas, homens dando leis, homens dando decretos. Veja que Jesus vai dizer o seguinte em Mateus 28 e 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Então, como entender a providência de Deus? Como nós podemos olhar para a providência de Deus no livro de Ester? Nós entendemos que Deus administra todas as coisas, tudo o que acontece, até mesmo, nós vamos ver aqui que Deus administra os erros dos homens para atingir os seus objetivos. Então, olhando um olhar histórico sobre a providência divina, nós vamos ver no Catecismo de Heidelberg o seguinte, é o poder onipotente e onipresente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. A ausência de milagres, né, nos leva às vezes a pensar que Deus não está agindo. Ou podemos pensar que Deus só age quando tem grandes milagres. Por exemplo, quando olhamos para passagens lá em Gênesis do mar se abrindo, as pragas, né, no Egito, nós podemos dizer, uau, Deus com sua providência está livrando o seu povo, Deus está tirando o seu povo dali da escravidão do Egito, através da sua providência. Mas em Ester, como nós podemos achar a providência de Deus, se nós não encontramos menção de Deus aqui? Nós podemos olhar para Abraão no Monte Moriá, levando Isaac, né? A passagem todos conhecida, muito conhecida de todos, quando chega lá sem o fogo, sem a lenha, né? Somente com o cutelo, e Isaac pergunta, pai, e o cordeiro, onde está o cordeiro para sacrifício? E então Abraão fala, Deus proverá para si. A palavra prover, em Gênesis, ela significa literalmente ver. Ver. Ou seja, então, onde está o cordeiro, Isaac? Pergunta. E Abraão responde, Deus vai ver. Só que esse ver, esse olhar, não significa que Deus ele é apenas um espectador passivo daquilo que está acontecendo. Isso implica que para onde Deus olha,
para onde Deus lança os seus olhos, para onde Ele esteja olhando, Ele está agindo. Deus está com os olhos sobre o povo, Deus está com os olhos sobre os fatos que vão ocorrer aqui nós vamos falar aqui no livro de Esther. Deus está vendo, Deus está contemplando, e a sua providência está presente, a sua providência está agindo. Deus controla tudo. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer o seguinte: pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus estava no controle da pandemia do Covid? Sim. Deus estava no controle daquela tragédia de Brumadinho? Sim. E Deus está no controle quando, em algum bueiro aqui da cidade, tem um rato parindo filhotes. Deus está no controle daquela situação também. Nós temos a tendência de olhar para as macroevidências, né? Tudo de grande que acontece, e falar, Deus está no controle. Mas das coisas mais pequenas, insignificantes aos nossos olhos, Deus as governa, Deus as controla, Deus as dirige. E Ele faz isso através da sua divina providência. Mateus 10 vai dizer o seguinte: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. Então Deus controla todas as coisas, a sua providência está no controle de todas as coisas. Aqui ficou um pouco claro demais, né, o slide. A próxima vez eu vou colocar letras melhores. Mas o primeiro ponto tem uma fala de Spurgeon que diz o seguinte: creio que toda partícula de poeira que voa debaixo do sol não se move 1 milímetro a mais ou a menos do que Deus deseja. Então, Charles Spurgeon está falando de micropartículas de poeiras controladas por Deus. John Piper, falando sobre isso, ele escreve um livro chamado Providência, é um livro desse tamanho assim, grosso, um calhamaço, falando apenas sobre providência. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, adquirir, é um material excelente, ele permeia a providência de Deus por todas as páginas da Bíblia. E eu acho interessante que John Piper fala que até quando você abre uma Coca-Cola, as bolhas da Coca-Cola que saltam da tampa estão sobre o cuidado de Deus. Veja, nós temos um Deus que controla todas as coisas, tem o domínio de todas as coisas. Tá? Não é só da Coca-Cola não, do Dolly também, tá? Você está dando risada aí. Deus controla as coisas boas e as ruins, não é? Enfim, Esther 2, capítulo 2, do 3 ao 4. Vamos olhar aqui a providência de Deus. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda as mulheres e deem-se-lhe aos seus unguentos. A moça que cair no agrado do rei, esta reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim fez. Olha aí, então nós vemos a providência de Deus aqui. A moça que cair na graça do rei. Então veja, é difícil falarmos sobre isso. Uma moça sequestrada de sua casa e nós falarmos de Deus usar esse propósito para a sua glória. Mas nós vemos aqui a providência de Deus, ela sendo levada para um lugar, sendo colocado sob cuidados de pessoas estranhas, sob o olhar de um rei estranho, e Deus dirigindo todo esse fato para culminar em livramento para o seu povo. O próximo texto está em Esther 2, 21 ao 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teresse, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero.
Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados uma forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Veja bem, Mordecai, sentado sobre a porta, e de repente ele escutou ali, né, ele ouviu sobre uma trama. Que sorte, né? Ainda bem que Mordecai estava ali, né? Você já passou por essa experiência de você pensar, puxa, que sorte, ainda bem que eu estava ali, ou ainda bem que eu não estava ali. Uma vez eu fui a um congresso de jovens, eu tinha meus 14 anos, e eu saía, tinha acabado, teve um intervalo, e próximo ao ginásio que estava ocorrendo o congresso, tinha um barzinho, um mercadinho, eu fui lá comprar um house. E foi eu e outro jovem, né? E nós estávamos indo numa estradinha e tinha uma curva. E aí meu tênis, percebi que estava desamarrado, e eu me abaixei para amarrar o tênis. No que eu me abaixei para amarrar o tênis, 2 metros na minha frente passou uma moto virando, batendo assim, na minha frente. Batendo, capotou, e a moça ali quebrou a perna, a gente até prestou um socorro ali. Mas veja, que sorte que meu tênis tinha desamarrado, né? Eu parei para amarrar, né? Eu pensei assim no momento, né? Rapaz, que sorte, hein? Ainda bem que se eu não paro para amarrar o tênis, a moto tinha me levado junto. Então, a providência divina não é sorte, não é destino. É Deus agindo com a sua mão poderosa em meio a todas as situações que acontecem. E note que, às vezes, nós olhamos para situações ruins e falamos, não, Deus não vai usar essa situação ruim para fazer alguma coisa. Olha o que Thomas Watson escreve, puritano Thomas Watson. Supondo que estivesseis na oficina de um ferreiro, e ali visseis vários tipos de ferramentas, algumas tortas, algumas encurvadas e outras arqueadas. Por acaso condenaríeis todas essas coisas por nada, pelo fato de elas não parecerem belas? O ferreiro utiliza todas elas para realizar seu trabalho. Assim é com as manifestações da providência de Deus. A nós parecem bem tortas e estranhas, contudo, todas elas realizam a obra de Deus. Então nós vamos ver aqui, nós temos mais alguns textos que vão falar da providência, de fatos que acontecem. Temos Esther 4 e o verso 14, e nós temos Esther 5 e o verso 14, Esther 6, o verso 1 ao 11. Mas nós vamos pular essas outras referências aqui, por conta do nosso horário, que nós temos um outro evento hoje aqui. Então, você pode ler em casa, é curtinho, são 10 capítulos, você vai encontrar a providência de Deus agindo no livro de Esther. Veja que nós falamos aqui que eles estavam fora do seu lugar, tanto Esther quanto o seu primo, Mordecai. Então nós vamos trabalhar um pouquinho nesse conceito de 2 mundos, uma mentalidade cristã e um mundo secular. Veja bem, Esther 2, do 5 ao 6, pode ler para nós, Gisele. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Espera aí, só um pouquinho. Mordecai, judeu. Então, aqui está falando até agora, né? Do povo dos persas, do rei, e agora vai falar de um judeu. Apareceu um judeu na história. Chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que fora deportado com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Até o 8. Isso. 5, isso mesmo. Não, mas está dentro da história. Então, nós vemos aqui Mordecai, um judeu. Agora, quando você olha Mordecai, que espécie de judeu se chama Mordecai? Né? Que tipo de judeu que tem um nome chamado Mordecai? Mordecai é uma referência ao deus pagão Marduk. Né? Então, veja, um judeu, e olha que Mordecai, ele vinha de uma linhagem real.
texto fala que aqui, ele ficou aqui com os descendentes, ele era, Quis, que menciona aqui, Quis era pai de Saul, tribo de Benjamim. Então nós vemos aqui Mordecai, um judeu da nata, né? Um judeu da família da realeza. E nós vemos ele aqui se chamando Marduque. Impressões de um mundo caído na vida de alguém do povo de Deus. Então, nós olhamos também para Esther, 2:7, a Gisele já leu. Esther, o nome dela, fala aqui, olha, criara a Hadassa, que é Esther. Hadassa, o nome de Hadassa, é um nome judeu. Hadassa significava, o seu nome, uma plantinha chamada murta. Era uma plantinha que ficava no deserto, e ela era conhecida pela sua resistência, pela sua vitalidade, pela sua força durante o deserto. Só que Esther, que é o nome que dão a ela, né, o nome persa, era uma referência a uma divindade também chamada Ishtar. Então veja, nós temos aqui servos de Deus, morando em um reino pagão, adotando nomes pagãos. Quando nós olhamos para essa história aqui, e nós vemos no capítulo 2, ainda no versos 8 a 17, próximo já pode ler, Maria Helena, né? Ou Edmilson? Pode ler, Esther 2, o 8 e o 17. Esther é o capítulo 2, o versículo 8. Cadê? Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças na cidade de Susã, sob a vista de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Pode ler o 9, o 10 também. O 10 também? Esther não havia declarado o seu nome, Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Nós vemos Esther aqui, que ela foi levada, e nós temos que olhar com piedade para Esther. Ela foi tirada da sua casa, né? A força, foi levada para um reino. Ela já não tinha seus pais, então era uma menina órfã. Ela foi levada para esse lugar, para essa casa, onde ela serviria ao rei ali como a sua esposa, ou não seria rejeitada. E se ela fosse rejeitada, ela não retornaria para casa, não, ela ficaria no harém. Ela agora faria parte do harém do rei. Então nós olhamos para Esther com esse olhar de piedade. Mas nós temos que olhar também que Esther, assim que ela chega aqui, parece que ela começa a assimilar a maneira de como prosperar dentro do Império Persa. Veja que no verso 9, fala que ela caiu na graça, né, de Hegai. Veja, verso 9, né? A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, e pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos. Esse alcançou favor não é porque ele olhou para Esther e achou ela bonitinha, queridinha, não. É porque ela começou a saber como lidar ali dentro, o que ela precisava fazer, como ela precisava agir. Veja bem, para muitos, nós estamos falando de um mundo caído. Para muitas daquelas moças, talvez fosse o fim, fosse algo terrível, ter que ser levada da casa dos seus pais para possivelmente ser a esposa do rei. Mas para outras, note que estamos falando de uma cosmovisão, de um reino, de um povo pagão.
Então, para outras, aquela era a oportunidade da sua vida. Pensa bem, morar no palácio real, estar ali com todos os servos à sua disposição, comer do melhor dos banquetes e ter a oportunidade de talvez ser a rainha de todo o Império Persa. Então note que nós olhamos para isso, para essa história, para essa narrativa aqui, e nós temos que ver que parece aqui que Esther, ela começou a assimilar essa ideia. Veja que ela cai também na graça do rei, e Mordecai fala para ela no verso 10, não declara quem você é, não fala quem é você, de que povo você é. Então note que ela começa a agir conforme a situação exigia. Se nós olharmos para Daniel e os outros jovens, outros 3 moços que são levados para a Babilônia, nós podemos ver que eles não se sujeitam ao banquete do rei, não se sujeitam às ordenanças do rei, e nem aos mandos e aos desmandos de Nabucodonosor. E aqui nós não vemos nenhuma sobra, nenhuma vírgula de contrariedade da parte de Esther, de ela lutar contra isso, ou de ela negar isso. Então note que nós estamos inseridos neste mundo, e a tendência é que nós, para prosperarmos enquanto neste mundo, comecemos a assimilar as ideias deste mundo, a cosmovisão desse mundo. Ou você acha que não tem pessoas que trabalham em empregos que não gostam, apenas para prosperar financeiramente? Ou você nunca viu nenhum casamento por dinheiro, né? É só olhar aí para o mundo do futebol, você vai ver, né? Aquele jogador, um mais feio que o outro. E aí você olha para a mulher que está ao seu lado, né? É um contraste muito grande. Então veja, amor à primeira vista, né? Quem discordar, está certo. Então, veja que a tendência é nós irmos assimilando aos poucos esse mundo. E isso entra através de pequenas concessões, quando nós vamos fazendo pequenas concessões, sabe? Não, só isso aqui não faz mal. Não, só um pouquinho disso, não. Para de ser legalista, só isso aqui não vai fazer mal, não. É bem pouquinho. Não, depois eu paro. Sabe, a gente começa assimilando aos poucos, e quando nós vemos, meu amigo, nós estamos envoltos no pecado. Nós estamos dominados pelo pensamento secular. Nos ensinos, na escola, no trabalho, no jeito de agir, nos nossos relacionamentos e até na maneira como nós adoramos a Deus. Basta olhar como está o cenário atual aí das igrejas evangélicas, né? Você entra em páginas de Instagram ou de rede social que seja, e você fica olhando as postagens, as publicações, aquelas aberrações. E o pessoal chama aquilo de culto, chama aquilo de adoração, chama aquilo de seja lá o que for. Mas isso tudo vai entrando aos poucos, porque a gente vai assimilando a visão deste mundo. Só que como nós falamos aqui, como diz Thomas Watson, Deus vai usar até mesmo as coisas que nos parecem tortas para cumprir o seu propósito. E Deus faz isso com Esther. Então veja, Esther aprende a lidar com a Pérsia. E no verso 2, no verso 10, tem o questionamento aqui sobre quem é você. Porque Esther, ela não declara o seu povo, nem a sua linhagem. Foi Mordecai que falou isso. Foi Mordecai quem disse para ela, não declare quem é você. Quero que você abra em 1 Pedro 3, versos 14 e 15. Pedro 3, versos 14 e 15. 1 Pedro 3, versos 13, 14 e 15. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados.
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão das esperanças que há em vós. Então veja que Pedro está falando para nós estarmos sempre prontos a declarar a defesa da nossa fé, a falar da nossa fé. Quando nós olhamos para, como eu falei de Daniel, quando nós falamos aqui, Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele faz questão de colocar os princípios de Deus à frente daquilo que o mundo, daquilo que o reino da Babilônia estava impondo sobre ele. Quando nós olhamos aqui para Esther, nós vemos que ela não age da mesma maneira como Daniel age. E às vezes nós podemos julgá-la por isso. Nós podemos fazer aqui, não, olha Esther, você fez totalmente errado, você tinha que ser como Daniel. Mas e nós? Nós estamos mais para Esther ou mais para Daniel? Porque às vezes nós olhamos para histórias como essa, história das pessoas que estão à nossa volta, amigos, familiares, outros irmãos, e nós vemos atitudes, nós vemos escolhas, nós vemos como as pessoas dirigem a sua vida, as suas escolhas, como vivem. E nós inferimos juízo sobre isso. E nós analisamos a maneira de agir das outras pessoas. Mas e nós, como estamos agindo? Creio que Daniel é um grande exemplo de como se portar fora de casa. Só que eu creio que nós estamos muitas vezes mais para Esther do que para Daniel. Eu acho que se a igreja brasileira, a igreja estivesse mais para Daniel do que para Esther, nós teríamos um cenário muito diferente do que nós temos hoje. E note, nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos acabar vez ou outra nos omitindo. Só que isso não é desculpa para dizer, peraí, se Deus ele age até mesmo através dos meus erros, então eu vou errar porque ele vou estar cumprindo o propósito de Deus. Esse é um pensamento muito ruim e vai totalmente contra a palavra de Deus. O que Paulo fala? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora nós vamos pecar para que então tenha mais graça? De modo algum. Então, quando nós olhamos aqui para essa parte, para esses dois mundos, e nós temos que entender que essa mentalidade secular, essa mentalidade desse reino mundano, ela começa a entrar, ela começa a bater a nossa porta em todas as áreas da nossa vida. Na educação, nos filmes que nós assistimos, na maneira como nós nos relacionamos, como nós tratamos as pessoas, como adoramos, eu já falei aqui. Então, nós temos que estar atentos a isso para que nós não façamos como Esther. Ela escondeu quem ela era. Mordecai era um judeu e o seu nome era uma referência a um deus pagão. Esther era Radassa. Ela não se apresenta como Radassa lá no rei, lá dentro do palácio. Ela se apresenta como Esther, uma divindade estar ligada às estrelas. Né? Como você tem se apresentado no seu dia a dia? Como você tem se portado no seu dia a dia? E não estou falando aqui sobre você negar a palavra de Deus e falar que não é verdade. Eu estou falando de coisas básicas do dia a dia. Porque nós olhamos para Esther e nós não vemos aqui o nome de Deus. Nós não vemos aqui Esther indo no culto e oferecendo um louvor errado ou falando... Não. Nós estamos vendo aqui coisas corriqueiras do dia a dia. A providência de Deus está nas coisas do dia a dia, agindo através de nós. Agora, Deus direciona esses erros, Deus direciona, muitas vezes, esse pecado e torna ele em algo bom. Olha o que aconteceu com José no Egito. José fala,
Deus tornou o que era mal em bom. Ou seja, Deus administra todas as coisas, até mesmo os erros dos homens, para que Ele possa, então, atingir os seus objetivos. Então, nós vemos aqui Esther agindo dessa maneira, nós vemos aqui Esther escondendo a sua fé. Veja, ela foi escolhida pelo rei, ela vai, e o texto vai falar o seguinte, ainda no verso 12, do capítulo 2. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei, Assuero, depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos e em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres. Eram 2 casas, então a primeira e a segunda casa. Sob a vista de Sagás, eunuco do rei, guarda das concubinas, e ela não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então aqui fala que Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu para ir até o rei, além do que Hegai falou para ela que ela levasse. E aqui fala no verso 15 que Esther alcançou o favor de todos quantos o viam. Esther aprendeu como lidar na Pérsia. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e a ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe à cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Então, veja que ela vai, o rei, aqui o eunuco Sagás fala, você tem que fazer assim, 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 o rei vai gostar disso, disso e disso. Parece que ele dá instruções para Esther do que ela deveria fazer, de como ela deveria agir. Note que Esther está sempre ouvindo instruções de Mordecai, instruções do Sagás, do eunuco, sempre ela está ouvindo uma instrução e assimilando e fazendo conforme lhe falam que é a melhor forma de fazer, a melhor forma de você prosperar nesse mundo. E às vezes nós damos ouvido a conselhos assim, às vezes nós estamos escutando o que as pessoas estão dizendo, você precisa agir assim, agir dessa maneira, fazer desse modo. Esquecemos de consultar em primeiro lugar a vontade de Deus, o plano de Deus, os propósitos de Deus. E nós vemos Esther aqui consultando, Esther aqui sendo direcionada e agindo conforme lhe falam para agir. Então, essa visão de 2 mundos, nós precisamos entender. Nós estamos neste mundo e não somos daqui. Não pertencemos a este lugar. Você não pertence a essa. Você é um cidadão de Guarulhos, sim, mas você não pertence a Guarulhos. Você não pertence a São Paulo, ao Brasil. Você pertence a um lugar muito maior, um reino muito mais sublime, um reino verdadeiro, um reino celestial. Então, vamos pensar nisso. Irmãos, a aula ela é um pouquinho mais extensa e nós temos a eleição agora, então já deu o